Olá, boa noite, boa noite. Hoje vamos ver se esse negócio funciona, né? Quem sabe? Hoje eu quero falar um pouquinho. Tava pensando esses dias com a minha esposa como fazer o que fazer direito, né? Como fazer para realmente passar aquilo que eu quero passar para vocês, conseguir explicar um pouco o que é a acupuntura, o que é essa tal dessa acupuntura. Desculpa, gente, esqueci de passar eu aí para vocês. Então, assim, quando a gente fala da forma que é a acupuntura, da forma que ela acontece, isso é meio chocante porque não condiz com aquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia, no funcionamento, né? Dessa observação de como funciona a vida. Então, como explicar o que é a acupuntura se a gente não consegue compreender o raciocínio, o pensamento, a forma como funciona isso dentro da medicina chinesa? Então realmente não dá para pensar como funcionaria, como funciona na verdade, né, a medicina chinesa, se você não compreende o que é a tal da medicina chinesa. E aí eu penso realmente em tentar passar para vocês uma forma, um caminho para compreender essa tal dessa medicina chinesa. Então espero que seja proveitoso, espero que vocês consigam usufruir dessa fala. Tá? Então, basicamente, gente, o que acontece, né, é que dentro da nossa vida hoje, eu até coloco aí, né, da filosofia do Oriente, do Ocidente, o que hoje poderia se falar melhor, ao invés de Oriente e Ocidente, é antigo e moderno. E antigo não de tempo. Tá? O antigo é como se fosse algo além daquilo que a gente conhece como tempo. Né? É algo imanente, é uma ideia esse antigo. Né? Desde os livros mais antigos se fala de antigamente, se o homem fosse como o homem de antigamente. Então, esse antigo é uma ideia, esse pensamento, essa filosofia oriental é uma ideia de percepção, de compreensão da vida, de compreensão do todo, de tudo aquilo que é. Né? Enquanto que hoje, né, por isso que eu falo de moderno, esse pensamento ocidental é um pensamento de funcionalidade, não de funcionamento, vamos dizer assim. Não eu quero compreender como funciona, mas sim eu quero entender como funciona para tirar proveito de. Né? Então eu acabei colocando até essa imagem, né, muito bonita de uma paisagem, onde para o pensamento antigo, para o pensamento oriental, é uma possibilidade de contemplação de tudo que a vida oferece, né? De como funciona a vida e os movimentos da vida. Enquanto que no nosso pensamento moderno é legal, eu tenho recursos hídricos, eu tenho recursos variados de flora, provavelmente de fauna, e eu posso tirar proveito. Então, a visão que a gente caminha atualmente é muito diferente daquela passada nas bases e teorias da acupuntura. Porque a teoria é basicamente uma percepção filosófica. Ela não foge disso. Ela não vai além dessa observação de como funciona a vida e eu só observo e compreendo e percebo que faz parte. Né? Da mesma forma que todos os contos e mitos vão sempre contar de uma mesma história. Né? Veja lá o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Ele mostra essa unidade em todos os contos, em todas as filosofias, todos mostram, né, a mesma coisa, a mesma compreensão. E essa base filosófica que a gente tem na medicina chinesa não é diferente. Ela também é armada nesse contexto. E aí, o que a gente tem, né, na verdade, para poder começar essa compreensão do pensamento oriental, do pensamento antigo, é realmente essa reflexão, essa observação do que é a vida, de como funciona a vida, de como essa vida pode
oferecer além daquilo que eu percebo, além daquilo que é trivial, né? Como funciona esse mecanismo? Por exemplo, a chuva, a água, a circulação de água é conhecida desde há muito tempo. Sabe-se que a água é a mesma, né? Que ela começa na montanha e desce até o mar, volta para o céu, chove e continua esse ciclo, né? Já se sabe disso há muito tempo. Já se sabe dos planetas, do céu, né? Da cosmogonia, vamos dizer assim, da origem, né? Tem processos e ideias de origem, de formação da vida. E aí é que começa a surgir. Bom, se a forma de vida que eu vejo e que eu compreendo e que eu trabalho e que eu existo é aquela dentro, vamos falar assim, dentro de uma totalidade, eu faço parte dessa totalidade, eu sou integral e igual a essa totalidade. Então, eu funciono de mesma forma. E para isso eu preciso compreender como é esse funcionar, o que é esse funcionar, o que é essa tal dessa vida. Né? E aí chega o grande conhecido símbolo, né, do Taiji, do Yin e do Yang, né, nessa representação simbólica que é realmente excepcional, porque ela traz a compreensão muito grande desse símbolo. Né? Eu já debati sobre esse símbolo, eu já apresentei esse símbolo para vocês, e aí depois vocês vão lá dar uma olhada sobre o Yin e o Yang. Tá? Mas a percepção maior, gente, é essa que o Richard William escreveu quando ele trouxe o I Ching, né, o I Ching, não sei pronunciar, né, quando ele trouxe essa compreensão da filosofia chinesa, né, lá pro alemão, para a Alemanha, e depois veio, né, para nós aqui em português. E aí ele fala assim, ó, em seu sentido original, Yin significa o nebuloso, o sombrio, e Yang, na realidade, estandartes tremulando ao sol, ou seja, algo que brilha ou luminoso. Esses dois conceitos, né, foram transferidos e aplicados ao lado iluminado e ao lado sombrio de uma montanha ou rio, né, que é aquela primeira percepção que eu também já comentei com vocês, de a montanha tem um lado iluminado e um lado sombrio, né, um lado em sombras, um lado escuro. E isso é a totalidade. A montanha tem ao mesmo tempo ambos. Né? Então essa é a graça do símbolo, é isso que ele acaba trazendo para nós. E aí, quando se fala de Yin e Yang, gente, não dá para esquecer as características e as qualidades, o que é esse tal de Yin e Yang. Então, lembrar que sempre que a gente fala de Yin e Yang, é a questão que eu comentei da montanha. A montanha é uma, e ela está um lado em trevas, um lado em luz. E é uma montanha, ela tem polaridades, ela tem características. E aí essa unidade, ela só tem como existir com a dualidade, vamos dizer assim, se elas forem complementares. Né? Então a gente fala, por exemplo, das cargas positivas, das cargas negativas, e isso entra com uma dependência, né? Porque se eu tenho algo positivo, automaticamente eu tenho que ter algo negativo. Eu não tenho como separar. É dependente, totalmente dependente, essa unidade. Então, quando a gente fala de Yin e Yang, gente, precisa lembrar que ao mesmo tempo que são dois, eles são um, eles não se separam. Eles não têm como romper, eles não dividem, não tenho como falar Yin sem ao mesmo tempo estar falando Yang, porque eles são dependentes automaticamente. Tá? E aí a gente tem a questão da complementaridade, porque se eles são dependentes e eu tenho ambos em uma unidade, eles vão complementar essa unidade, um complementa ao outro. Seja, né, em uma questão de um excesso e uma deficiência, um Yin deficiente com um Yang em excesso, em excesso com um Yang deficiente. Agora, você pode também, ao mesmo tempo que você tem essa complementaridade de que o todo deve estar preenchido de Yin e Yang, que são as representações possíveis dos polos,
você acaba tendo ao mesmo tempo esse auxílio mútuo e essa característica de é um só. Então, se um diminui, automaticamente o outro vai diminuir. Então, por mais que Yin esteja sobressalente em relação ao Yang, se é uma síndrome de deficiência, por exemplo, ou uma síndrome de excesso, seja qual for o caso, ou ambas, né, ao mesmo tempo, que às vezes acontece, a gente tem essa questão de, ao mesmo tempo, se um está baixo, o outro também acaba sofrendo, né? E aí entra uma característica que é a grande salvação do Yin e do Yang, porque um transforma-se no outro. Então eu tenho como modificar a condição ao fazer Yin se transformar em Yang e Yang se transformar em Yin. Então, quando a gente fala desse simbolismo em Yang, gente, e aí entra no que eu quero deixar hoje para vocês, é o seguinte: essa unidade, esse todo, que a gente fala que tem duas polaridades, né? Yin e Yang. Ou seja, vamos pegar aqui o exemplo. Adoro exemplos, né? Então vamos trazer aqui de novo a minha câmera e eu para vocês. Vou até inclusive aumentar um pouco essa câmera aqui. Então, transita agora. Eu estou com uma câmera um pouco maior. Vamos ver se ela passa aí para vocês. Eu acredito que sim. Então vamos lá. Bom, unidade. Temos uma caixa, no caso uma caixa de óculos, uma unidade. Nessa unidade temos Yin e Yang. Legal? Muito legal. Então, qual é a característica? Yang está por fora, enquanto Yin está por dentro. Tira o lencinho. Yin está por dentro. Legal. E ao mesmo tempo, Yang está por fora. Não tem como eu separar Yin de Yang. Então, quando a gente fala no corpo em Yang, são atributos, são qualidades que eu nomeio para um ente, qualidades que eu nomeio para uma substância, qualidades que eu nomeio para uma função, uma característica, um algo, certo? Seja para uma dor. E aí a gente começa a chegar a percepções de que isso leva a uma demasia de Yang, ou seja, o fora começa, esse tal Yang, começa a ficar mais extenso, mais amplo, mais forte, enquanto que o Yin interno começa a sofrer com isso, porque ambos estão no mesmo lugar, ambos são uma mesma coisa, ambos dependem mutuamente um do outro. E quando isso rompe, quando isso muda de qualidades, de proporções, vamos dizer assim, a gente tem as patogenias. E aí cada um dos patógenos, cada uma das coisas que acontece com a pessoa também vão ser divididas e classificadas em Yin e Yang. Então, por exemplo, quando a gente fala de um excesso de Yang, né? A pessoa tomou lá um vento-calor e começou a excretar, tossir, catarrar. E aí a gente definiu que tem um excesso, um vento-calor invadindo, ou seja, eu tenho Yang excessivo. Só que a hora que você vai pegar o pulso dessa criatura e ver a língua, você observa que ao mesmo tempo você tem isso por causa de uma síndrome de deficiência. Ou seja, o Yin internamente está fraco, por isso o Yang fora acumulou. Só que, gente, quando eu falo do corpo, o corpo está em deficiência, ou seja, Yin e Yang do corpo estão reduzidos. As características do que acontece com o corpo na polaridade Yang estão excessivas. Então, é isso que acontece. E aí a gente se confunde falando como é que eu posso ter ao mesmo tempo excessos e deficiências. Frio e calor, Yin e Yang ao mesmo tempo modificados. Não tem como isso ser. E sim, gente, tem como isso ser. É muito bizarro, é muito estranho, mas é como é. Então, a mesma coisa quando a gente fala de 5 movimentos, quando a gente fala de patógenos, tá? Eles são características, são qualidades, pensamentos e similaridades. Então, por exemplo, quando a gente fala de vento, da impetuosidade do fígado,
do fígado ser tendões. A gente começa a ter observações de características que são assim no corpo. Da onde que os caras tiraram isso? Vai saber. Não dá para ter ideia. Eu, pelo menos, não consigo ter ideia. Se alguém souber, me fale, mas legal, compreensão perfeita e magnífica, porque é similar, é semelhante e realmente condiz com aquilo que é falado. Só que a forma que é falada é uma forma filosófica. Então, por exemplo, quando a gente fala que é umidade, o que é uma umidade dentro do corpo? Se eu pego, por exemplo, um pântano, né, é uma água que tem umidade. E a gente fala de ti é movimento. Então vamos pensar como você se move em uma terra seca e como você se move em um pântano. Um pântano te segura, né, te retém, te deixa mais pesado, te deixa mais difícil de mover. É a mesma coisa. Então é essa percepção. Quando a gente vê um ti com dificuldade de mover, pesado, com características de peso, de acúmulo, a gente observa essa umidade. Da mesma forma, o vento move as coisas no ambiente, o vento chacoalha, o vento começa do nada, ele vem do nada, acaba do nada, começa num lugar, termina para outro lugar. Então no corpo é a mesma coisa, aquilo que chacoalha, aquilo que começa abruptamente, aquilo que termina abruptamente, aquilo que move as coisas de um lugar para o outro, eu falo que é vento, porque tem a mesma característica, tem o mesmo tipo de comportamento de algo imaterial, ou seja, de uma energia, de um ti, né? Que aí a gente chega nesse principal, né, e tão desconhecido, tão incompreendido ti, que acabou virando energia, né? E aí a compreensão que a gente tem de energia pode ser várias, né, gente? O português ele é muito vasto em símbolos, né? Vamos assim dizer. Então a energia ela é uma possibilidade física, né? Por exemplo, o ti não. O ti ele já é mais um conceito filosófico, ele é uma observação de que tudo existe um start, tem um gatilho inicial, né? O tal do prana, o tal do verbo, o tal do ti, o tal do elan vital, o tal de algo que movimenta ali. Hoje a gente está vendo que tem forças, né? Cada vez mais, né? Estão chegando na tal de partícula de Deus e algo além, né? Já chegaram além. Então além, gente, tem muito além até chegar no ti, naquilo que move, aquilo que é um gatilho, tá? E aí a mesma coisa sangue, né? Então às vezes a gente costuma falar, tem uma síndrome de deficiência, deficiência de sangue, né? Então eu tô anêmico, eu tô com anemia, né? Não é bem isso, não é bem assim que funciona. Quando a gente fala de shui, de sangue na medicina chinesa, é um outro conceito filosófico também que é representado pelo sangue dentro do corpo. Às vezes sim, você vai ter essa tal dessa anemia, mas não é a mesma coisa. Tá? É bem diferente, beleza? Então, gente, o papo era um pouquinho isso, né? Como é o pensamento, filosofia e a ideia para que compreenda a fala do que é o Ti, do que é o Yin, do que é o Yang, das representações de músculo é baço, baço é terra, terra se abre na boca, nos lábios, cuida dos músculos, faz a nutrição, cuida do dial médio, do aquecedor médio, faz acender o Ti, né? Faz as coisas subirem dentro do corpo, segura o sangue dentro dos vasos. Então, são características que a gente dá para aquilo que a gente chama baço na medicina chinesa, que não é automaticamente e obrigatoriamente o baço em si, aquele órgão, aquela estrutura. Tá? Do mesmo jeito que o Ti é algo filosófico, o baço também é algo filosófico, é uma fala para denotar, demonstrar um sistema. Legal? Então, gente, essa era a primeira fala, como coloquei, uns primeiros passos, literalmente primeiros passos para que se compreenda o que é a medicina chinesa. Gente, espero ter conseguido deixar claro essa fala. Caso não, sinto muito. Eu vou continuar fazendo os vídeos e bora trabalhar, né? Bora falar medicina chinesa. Mandem perguntas, mandem dúvidas. Obrigado por me assistirem, por acompanhar e gostarem, achar que minhas explicações são válidas e concernem e te ajudam. E ajudam, né, ajuda a vocês a compreenderem melhor a medicina chinesa. Legal, gente? Muito obrigado.
Fiquem com Deus. Até a próxima.